Ei você, leitor, leitora, meus queridos do portal do Holanda, do programa Hora H. Aliás, é Hora do H. Eu estou assim num clima pessoal. Eu estou me sentindo tão gratificado que eu comecei o programa. Eu estou me sentindo assim meio desorientado, na verdade, de tanta alegria, de tanta satisfação. Né? Eu estou lutando aqui para manter a minha linha de pensamento em ordem, para eu poder me comunicar com vocês como eu sempre faço. Né? A naturalidade está um pouco estremecida aqui. Sabe por quê? Pelo seguinte, eu estou me sentindo como aquele cara que faz tudo que é possível fazer, se prepara da melhor forma possível, aí escala aquela montanha e chega lá em cima e finca a bandeira que ele queria fincar. Esta entrevista hoje com a psicóloga Luciana é exatamente isso. Eu estou, através do trabalho que nós vamos desenvolver hoje, completando uma série de muitas entrevistas que eu iniciei há mais de 2 anos. Hoje eu estou entrevistando a Luciana Alencar Peixoto, que é psicóloga, e é interessante, é muito interessante. Ela é a nossa entrevistada de número 500. Imagina isso, 500 pessoas me deram o privilégio e aceitando o convite que eu fiz para vir até aqui e conversar e compartilhar com vocês a sua expertise. Foram tantas as informações distribuídas através desse trabalho que eu não tenho razão para ter outro sentimento senão o de gratidão. Por isso que eu comecei o programa já fazendo assim, agradecendo a vocês. Porque, na verdade, vocês têm sido, nesses últimos 2 anos, o alvo de tudo aquilo que eu faço, que eu planejo, que eu desenho, que eu penso em realizar, e começa num sonho, aí eu projeto para a realidade. É para vocês que eu faço isso. E eu me sinto gratificado. Eu quero, antes de começar a conversar com a Luciana, dizer que eu também tenho que agradecer, né, as 499 pessoas que passaram por aqui. E, logicamente, a número 500, que é a Luciana. Né? Essas pessoas foram generosas demais comigo. Só em aceitar o convite que eu fiz, vieram aqui, né? Fizemos tudo aqui presencialmente. Só isso aí já é motivo para eu agradecer a Deus a generosidade delas e agradecer a elas o extremo ato de bondade e de fraternidade e humanidade, né? Terem vindo aqui conversar com a gente sobre aquilo que elas entendem, que elas dominam, como vai fazer a partir de agora a Luciana de Alencar Peixoto. E falando na Luciana, eu vou dizer para vocês, como eu faço sempre, quem é a Luciana Alencar Peixoto. A Luciana ela é graduada em Psicologia pela UBRA e mestre em Psicologia pela UFAM, Universidade Federal do Estado do Amazonas. Ela é psicóloga concursada da Prefeitura Municipal de Manaus e atua na SEMASD, na proteção social especial de alta complexidade, acolhimento de crianças e adolescentes. Atualmente atua como psicóloga na Defensoria Pública do Estado do Amazonas, nos núcleos de saúde, família, infância e juventude, e no projeto Um Novo Amanhã, com atendimento psicológico para crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual. A Luciana é uma psicóloga voluntária, coordenadora de projetos no GAPAM, o Grupo de Apoio aos Pais Adotivos do Amazonas. Vê-se que ela é uma profissional muito ocupada, entenderam? E ela então tirou um pouco do seu tempo na sua agenda e está aqui com a gente. E eu peço a todos vocês, vamos aproveitar isso. Vamos aproveitar, né, de todas as informações, né, que ela vai trazer, vai compartilhar com a gente. Luciana, você sabe da alegria e do orgulho que eu tenho
em poder recebê-lo aqui. Foi o destino que armou tudo para a gente estar juntos hoje. Eu estou muito feliz, muito obrigado, né, por você estar aqui com a gente para conversar comigo e com tanta gente que a partir de agora vai nos acompanhar. Seja muito bem-vindo, Luciana, muito mesmo. Muito obrigada, Humberto. Agradeço o convite, né? Agradeço o espaço, a importância desse espaço, né? Que é a nossa responsabilidade social de orientação, de compartilhar um pouquinho aí com o teu público, com os ouvintes, né? Com os telespectadores, todos aí pelas redes sociais. Então, como a gente estava conversando um pouquinho antes, né, o alcance é imenso, então a gente não pode perder uma oportunidade dessa de conscientizar, de orientar esse público, principalmente em relação aos cuidados e à proteção da parcela da população mais vulnerável, né, que é a criança e o adolescente. Luciana, eu venho de uma geração na qual a gente só abordava, só tratava, só entendia de saúde física. Olha, tem que comer bem, tem que se alimentar bem. Menino come, senão você vai emagrecer. Menino vai ficar anêmico. Eu não esqueço essas coisas que os nossos pais nos diziam quando pequenos. Mas falar sobre saúde mental era um assunto, primeiro, tabu. Ninguém queria ter na família. Quer dizer, todo mundo tinha na família, todo mundo tem na família, né, um ou outro membro que desenvolve um problema mental, né? Nós todos sabemos disso, mas naquela época jogava uma lona preta em cima, porque consultar um psiquiatra, consultar um psicólogo até recentemente, era passar recibo de que nós tínhamos um doido na família, quer dizer, até o termo doido, né? Não vamos negativo, vamos resolver as coisas aqui em família. Eu desenhei esse quadro do meu passado, Luciana, para te perguntar o seguinte: como vai hoje, principalmente no seu setor, envolvendo crianças e adolescentes, depois a gente progride para os adultos, como vai a saúde mental? Então, infelizmente, né, ainda é tabu, né? Ainda é, Luciana? Ainda é um tabu. A gente já percebe, ultimamente, um movimento, né, alguns esforços no sentido de popularizar e de conscientizar a população de que o sofrimento psíquico, ele existe, ele é inerente ao ser humano, né? E não é algo tão distante, não é algo tão distanciado de si, não é algo do outro, né? Não, ele está presente e é muito importante que se olhe isso com atenção, que se respeite, né, esse sofrimento e se busque alternativas, auxílio profissional, que se busque, né, o psiquiatra, o psicólogo, né? Então, assim, hoje em dia a gente já percebe, né, Janeiro Branco. Então, para falar de saúde mental, para popularizar isso, para conscientizar as pessoas, Setembro Amarelo, né, a gente fala sobre suicídio. Então, tudo isso é porque há um sofrimento na população. Hoje em dia, são dados do IBGE, né? Já tem mais de 11 milhões de pessoas sofrendo com depressão, né? Então, além da depressão, tem também os outros sofrimentos de ansiedade e outros comprometimentos, outros transtornos mentais, né? INSS hoje em dia gasta mais de 200 milhões só com os benefícios para pessoas afastadas por adoecimento psíquico, né? Então, isso é algo preocupante. E hoje em dia, o que se percebe? Que com essa vida tão corrida, com esses... Com os movimentos, né, sociais que vão sempre no sentido em direção ao consumo, essa vida corrida, a falta de tempo com a família, valores como, por exemplo, ser famoso, ter o maior número de likes, né, ter a maior visualização nas redes sociais, são muito mais importantes do que as relações afetivas, né? Do que as relações mais sólidas, que exigem tempo de dedicação, de preocupação, de um outro devotado ao cuidado, né? com a criança. E isso a gente percebe que é tanto com os adultos, com os adolescentes, como cada vez
mais cedo, né? Então, as crianças estão enfrentando também esses sintomas depressivos, de baixa autoestima, de ansiedade e aparecendo cada vez mais precocemente nos consultórios psicológicos. Agora, Luciana, me fala uma coisa. Eu queria meter o dedo nessa ferida da seguinte forma. Os pais perderam o controle. Hoje em dia, o que se percebe é que acabou a hora do almoço em família, acabou a hora do jantar em família. Inclusive, ontem nós falamos sobre isso. E hoje os filhos estão reclusos, trancados em seus quartos, aqui, ó, nessa tela, né, voltados para essa tela. Essa nova realidade, essa realidade virtual, ela tem alguma coisa a ver com esse índice enorme de casos de depressão, de suicídio entre os jovens? Então, o que eu percebo? Que sim, né, tem esse movimento de pais, inclusive cada vez mais infantilizados, né, e as crianças cada vez mais adultizadas, né, e há sim uma terceirização, né, dos cuidados em relação à infância, é uma tendência... Terceirização por parte dos pais. Por parte dos pais, então o menino tá lá, se não é com a babá, é a babá virtual, né, as redes sociais, é o celular, é um videozinho no YouTube. Você acha que os pais não estavam preparados, então, para essa nova realidade, Luciano? O que houve? Porque hoje o que a gente sente é que... Eu estou dando para você uma opinião minha, pessoal. Os pais perderam o controle. Porque isso me remete para como os meus pais lidavam comigo. A minha mãe me controlava pelo olhar, Luciano. Pois é, a gente não tem como voltar para aquela realidade, claro. Né? Hoje em dia, a infância está muito diferente. Mas a autoridade paterna e materna foi alterada, quer dizer, a solidez dessa autoridade paterna e materna, ela foi afetada? Eu vejo que os pais hoje em dia, sim, eles querem ser aceitos, né? Querem ser amados pelos filhos, eles querem ter essa relação de amizade. Então me preocupa quando a mãe, né, chega no consultório e diz que não, eu sou melhor amigo do meu filho. Agora, mãe é mãe, pai é pai. Mãe não é melhor amigo nem melhor amiga, Luciano? Então, que lugar é esse que essa criança tem nessa família? Se ele é o amigo, então esse lugar de pai, o lugar da paternidade, o lugar da autoridade, da orientação, do zelo pelos cuidados, da preparação ambiental segura para essa criança está comprometida. Porque esse lugar de pai, de autoridade, está vago, né? Então, e outra, me preocupa duplamente, porque se ele é o melhor amigo, ou a mãe, né, melhor amigo do filho, será que eles têm amigos? Né? Como é que fica a relação social, né, dessas crianças, desses pais? Então, é uma preocupação significativa. Então, pais, sejam pais, mães, sejam mães. Porque esse lugar é que precisa estar preenchido. E o lugar de pai e o lugar de mãe não é só o de gratificar, não é só o de dar tudo que a criança quer. Que o que eu percebo é que a ausência física, presencial mesmo ali do pai, da mãe, por ter que trabalhar, por a nossa vida ser bem mais corrida mesmo, por não ter tempo, né, ali de qualidade com a criança, acaba querendo suprir com bens materiais, né? Então, tem a melhor viagem, tem o melhor telefone, tem a melhor escola, mas não tem o melhor vínculo, né? Não tem o melhor vínculo afetivo de cuidado mesmo, né? De tempo, de qualidade. Então, não é no trajeto de casa para a escola que se pergunta como é que a criança tá, como é que foi a aula. Foi igual a de ontem, ok. A criança não conversa. E que consequências, né, esse tipo de relacionamento, eu vou usar a palavra moderno, pode trazer para essas crianças? Porque, primeiro, elas vivem isoladas, elas interagem com os amigos virtualmente, elas vivem com isto aqui, não largam isso aqui. Quer dizer, quais são as consequências que isso pode trazer para o psíquico desses jovens?
Então, acaba que os pais não têm uma fragilidade, né, nessa vinculação, acaba não sendo mais a pessoa de referência, né, de confiança, né, daquela criança. Com isso, né, a gente vê que aquele filtro que se tinha anteriormente, até o contato, né, direto com a criança, antes passava, né, pelo filtro dos pais. Se você ia ligar antigamente, né, para entrar em contato com a criança, sim, ligava no telefone fixo, que algum adulto atendia, quero falar com fulano, quem é você, filho de quem, de onde. E os pais perguntavam, né, exatamente então, isso. Tinha, né, ali um controle maior. Hoje em dia, as crianças têm acesso, né, direto umas às outras, sim, e pior, sim, sim. Adultos também têm esse acesso. Claro. Porque através das redes sociais, através, né, desse contato E as virtual, crianças, os jovens têm senha, né? Não, eles têm as senhas, que às vezes os pais nem conhecem essa senha, não sabem. Exatamente, não sabem o que a criança está ali visualizando, quem é que está tendo acesso àquela criança. Então, assim, muitas vezes os pais acham que estão protegendo, né? Prefiro que ele esteja aqui no quarto, tá seguro, tá sob, né, ali a minha responsabilidade, mas eles não sabem o que está acontecendo naquela relação virtual. Luciano, o que você acha como psicóloga? Puramente como psicóloga, o que você acha de um pai? Porque mês passado eu testemunhei isso, que dá de presente para um filho de 6 anos e um filho de 8 anos, eles deram pro de 6 e pro de 8 um presente, 2 celulares. O que esse pai e essa mãe estão fazendo ao dar um celular para 2 crianças, uma de 6 e uma de 8? Como é que você vê isso como psicólogo? Pois é, a questão do ter o celular, né, não é o mais preocupante. Ter o celular, ok, mas que uso que a criança faz desse celular? Né? Quanto tempo ele fica, né, nesse celular? Que acesso ele vai ter? Como que vai ser monitorado, né, esse uso? Então, tudo depende, tudo é relativo, né? Então, e outra, até a questão do tempo. Vai ficar muitas horas no joguinho, então tem as tabelas aí americanas que dizem, né, para cada idade, tantas horas. Mas isso também é difícil de medir, porque a gente precisa pensar no lugar de que está aquele celular, aquele tablet, aquele jogo. Se é para adolescente, né, de 12 anos, 2 horas por dia. 2 horas por dia, mas é na hora do jantar? É na única hora em que ele estaria se relacionando com a família, que estaria pensando junto, né, decidindo junto o dia a dia, conversando sobre as dificuldades da família, sobre como foi o dia do pai, da mãe dele na escola. Então é importante a gente pensar no lugar de que se está colocando esse eletrônico, que uso que está se fazendo dele. Então o problema não é dar para a criança o celular, o tablet, o videogame, não, mas como isso vai ser usado. E a importância do brincar é muito significativa, porque num cenário dado, independente do jogo, mais criativo, mais educativo, que o pai possa achar que está dando acesso, ele não substitui o brincar. É só através do brincar, né, que a criança consegue elaborar, consegue projetar suas vivências, consegue mostrar, né, o que interagindo com outras crianças fantasiando. Também, né? É diferente de um cenário dado de um jogo que está tudo pronto ali, a criança não tem que colocar nada de si. Né? É muito diferente dela interagir com uma outra, a outra tem que pensar, entrar na fantasia dela, né? Jogar junto. Eu preciso, né, convencer a outra daquela situação. Então, no consultório, a gente vê que hoje em dia as crianças chegam e falam coisas sem nexo, né? Então, uma palavra em inglês que os pais não falam inglês, aquilo não faz parte do dia a dia dela, mas tá ali, né, na fala. Trazem situações, por exemplo, de imitação mesmo, né? Dos youtubers, de personagens, de falas muito robotizadas, né? Então a gente vê que a criança não brinca, ela brinca com o tablet. Dia do brinquedo na escola, né? Ensino infantil, criança de 3, 4 anos.
dia do brinquedo, o que a gente está ensinando? Que ela precisa compartilhar, ela vai levar o bichinho de pelúcia, a boneca, vai falar do nome, vai emprestar para o coleguinha, vão se respeitar ali, né, nas trocas, vão brincar juntos. E na hora que uma criança leva um eletrônico, o que ela faz? Ela se isola. Né? Claro. Ela se isola, ela vai estar sozinha, ela não quer compartilhar, vai chamar a atenção de todo mundo para ela ficar passiva. E outra coisa mais preocupante ainda, que eu percebo que as crianças não estão mais nem tão só jogando no celular. Elas estão mais passivas assistindo tutoriais de outras crianças jogando. Ou até adultos jogando. Interessante. Então, isso. nem o jogo em si não está mais acontecendo. Então, já é mais passivamente ela está. Então, isso não é criativo, isso não elabora nada, isso não contribui nada no aprendizado, né, no desenvolvimento psíquico, afetivo, dos recursos necessários que uma criança precisa para lidar com o mundo real. O psiquiatra Wilson Gonzaga veio aqui e ele disse uma coisa interessante. Ele disse, a definição que ele nos deu da depressão, Humberto, é a doença da alma. A alma adoece e é por isso que existe a depressão. O psiquiatra falou isso. Por que, Luciana, hoje em dia, são tantos os casos, e eu vou por essa linha do Dr. Wilson, tantas crianças estão sofrendo do mal da depressão. Quer dizer, jovens deprimidos, jovens cometendo suicídio. As tentativas de suicídio estão acontecendo quer dizer, cada vez mais, quer dizer... Situações de automutilação. E aí, o que está levando a isso, a essa doença da alma nos jovens, hein, Luciano? Então, eu vejo que as relações estão muito fragilizadas, né? Então, as relações com essas figuras, né, principais, né, de afeto, de segurança, que deveriam ser os pais, né? Então, os pais parece que não estão mais tendo esse cuidado, essa preparação, esse olhar, né, para as crianças e com isso vem fragilizando, né, cada vez mais e ela não tem recursos egóicos, recursos, né, sociais para dar conta dessas demandas. E principalmente as exigências, né? As exigências da atualidade, em que a performance está sempre acima de tudo, né? Acima da necessidade básica da criança, que é, inclusive, a de ter o direito de descansar, de ter seu dia livre, de criar no ócio, né? Então, a criança tem que ser a melhor. Então, ela tem que fazer tudo e nesse tudo ela tem que se destacar. Então, é a escola de tempo integral, é o inglês, é o esporte, é o Kumon, o reforço não sei do quê. E a criança fica nessa roda viva, não tem espaço, né, para desenvolver suas relações afetivas, né, amizade, ir para casa de um coleguinha, interagir com avós, né, ter outros cuidadores também ali observando aquela criança, criando junto com ela, né, então vivendo situações do dia a dia, corriqueiras, né, junto com ela. Então, eu costumo dizer que, primeiro, a gente precisa olhar para a criança como criança e não como um pequeno adulto. Essas categorias, né, de adulto, de criança, elas são construídas socio-historicamente, né? Então, é uma construção social que recebe muitas influências do contexto em que, e do tempo também que elas estão acontecendo. É diferente você ser criança na Suécia, né, onde os direitos, as garantias, sim, todas ali, né, para um desenvolvimento adequado, saudável, dentro daquilo que a gente espera e idealiza enquanto infância, é diferente de ser criança na Síria, por exemplo, claro, né, em claro, que ali nem a força do Estado não tá, a presença do Estado não existe, né, então é uma criança que está ali diretamente vivenciando a violência, precisa mexer com arma, possivelmente está fora da escola, não interage, né? Enfim, é muito diferente. E isso também influencia esse desenvolvimento da criança, né? Em que contexto que ela está inserida, como que a infância é entendida, né? No meio em que ela está vivendo. Luciana, a doutora, a juíza de direito Articlina, que você conhece, ela veio aqui e falou sobre a violência contra
crianças e adolescentes, né? E ela contou casos aqui, foi uma entrevista muito emocional, realmente muito sensível. E ela fez uma colocação interessante, Luciana, sobre a questão dos padrastos. A questão de tantas separações hoje em dia, aí os homens que, né, se unem a mulheres que já vêm com seus filhos de um outro relacionamento, os padrastos. E o que a gente vê hoje, Luciana, é um número, pelo menos eu que vivencio a notícia todos os dias, as notícias todos os dias, envolvem avós, até pai, tios, vizinhos. Quer dizer, o que está acontecendo aí, Luciana? De repente, ou isso já acontecia e não era tão visibilizado, esses monstros, porque são monstros, esses monstros que iludem as crianças através de uma personalidade caridosa, sensível, carinhosa. O que você tem a dizer? Como é que você define esse quadro de tanta vulnerabilidade das crianças com esses adultos monstruosos que estão aí fazendo com que a gente estampe notícias tão deprimentes envolvendo ataques, né, sexuais contra essas crianças? Enquanto psicóloga, né, da Defensoria Pública, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas tem um projeto de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência e exploração sexual. São muitos casos. Muitos casos. E assim, a vara, né, a segunda vara, que é a da doutora Articlina, trabalha quase que diretamente conosco. Então, a gente ou inicia o processo, né, e acaba encaminhando e chegando até a vara dela, ou vice-versa, né? Ela que de lá já chega o processo, a criança nunca recebeu atendimento psicológico e acaba encaminhando para a defensoria. O que se percebe em relação a isso? O quantitativo, né, de pais e padrastos é quase que o mesmo, né? O que a gente vê é que geralmente é uma pessoa, um adulto, né? E aí não é só pai e padrasto, também tem as outras relações, até mães, né? Mas a pessoa tem contato, tem acesso fácil e direto à criança. Geralmente é intrafamiliar, né? Então, intrafamiliar significa que acontece dentro da família. De casa, dentro da família. Isso. A gente pensa, né, no estuprador, no abusador, é o vizinho, alguém que veio de fora, é na escola, é em outro canto, mas a maioria acontece dentro de casa, né? Os casos que já são crônicos, que a gente chama, é esses que já vêm de muitos anos. Muitas vezes a criança era muito pequena, não entendia o que era aquilo, né? Entende que aquela é uma relação afetuosa, de carinho, né? E é importante aqui até a gente conscientizar a população, os pais, as mães principalmente, né? Que a criança, ela entende aquilo como um carinho, né? Muitas mães, quando descobrem já na adolescência, já a menina mais velha, diz assim, ela gostava, ela queria, ela, né? Então, e não é assim, né? Muitas vezes aquela era a única forma de carinho que ela conhecia, né? A daquele pai, daquele avô, daquele tio. Luciana, então também, né? Tem a ameaça, não é? Aquela ameaça de e se você falar... Exatamente. Né? Isso começa como uma forma, né? Ali sedutora, de afeto, de carinho. E depois que a criança entende que aquilo não é carinho, que aquilo é uma violência, que ela se sente invadida, que ela se sente desconfortável, né? Seja por uma palestra na escola, né? Seja por ela entender mesmo, né? A partir da sua maturidade, entender que aquilo não deveria acontecer. Aí vem as ameaças, né? Os pactos de silêncio, né? Então, as ameaças no sentido de que vai matar a criança, vai fazer algum mal em relação às outras, né? Muitas meninas... Ameaça até matar os pais, os né? Pais. Então, muitas meninas relatam, né? Nos atendimentos que eu fui vítima, fiquei vivenciando isso por tantos anos, porque se não fosse comigo, ele dizia que ia pegar a minha irmã mais nova, ele ia fazer com as outras irmãs também, né? Então, comigo já tinha acontecido mesmo, melhor que fosse só comigo e não com elas, né? Então, são relatos muito
dolorosos, né, com muito sofrimento, e a gente sabe que esses casos, né, poucos chegam até a rede de proteção. São muito poucos os que chegam até nós. Existem muitos que estão acontecendo nesse momento e que ninguém... nem chegam a uma rede de proteção para essas crianças. Exatamente. Então, assim, os números são alarmantes, né? Já são assustadores. E se os casos fossem mais notificados ainda, se todos fossem notificados, a gente ficaria mais horrorizado ainda, porque acontece intrafamiliar e extrafamiliar, porém, né, é o intrafamiliar que acontece mais. A gente imagina que é o avô, que é o tio, que é o padrinho, alguém mais afastado? Não, é o pai ou aquele que exerce o lugar de pai, essas crianças, Luciana, não podem falar, não conseguem falar. São ameaçadas, são mantidas ali, né, aterrorizadas. Os vizinhos deveriam denunciar, quer dizer, é importante que a gente fale por elas, quer dizer, se você é vizinho de uma criança que você desconfia, porque a criança muda, né? O comportamento dela muda totalmente, não é, Luciana? Uma criança que é abusada. Tem acesso à criança, né? A escola, os hospitais públicos. Na escola, os professores, né? Podem fazer isso, né? Então, o telefone é o 100 e... É o Disque 100. É o Disque 100. É o Disque 100. É o Disque 100. Você pode fazer, através do Disque 100, a denúncia anônima, né? Agora, se o fato está comprovado, se tem algum familiar responsável, já identificou isso, né? E já precisa ficar com a criança, precisa retirar a criança daquele domicílio. Infelizmente, muitas das vezes as mães são coniventes, né? Se calam, ou os motivos são diversos, né? Ou porque dependem financeiramente, ou porque também são ameaçadas, né? Ou porque dizem que não sabiam mesmo, né? A criança não tem ali aquela relação positiva com a mãe, então às vezes não contam para a mãe, mas conta para uma tia, conta para uma avó, né? Conta na escola. Então existe na rede de proteção mecanismos de se fazer essa denúncia, né? Então, quando tem um familiar já responsável, que se dirija à DEPCA, que é a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente, né? Para já fazer os procedimentos necessários. E usar também o número 100, né? O telefone número 100. Porque se houver a denúncia, vai haver uma reação, uma investigação. Isso aí vai acontecer. Público, para a delegacia, Conselho Tutelar. Então, são várias as portas de entrada, inclusive a Defensoria Pública, né, da Infância e Juventude, também a gente faz os encaminhamentos e os atendimentos necessários. Luciano, o que você tem a dizer? Recentemente foi o prefeito de Manaus assinou um decreto que criou as vagas especiais para os autistas. Então, isso é uma lei, inclusive, municipal, e nos lugares públicos agora nós vamos ter, além da vaga dos idosos, das pessoas com deficiência física, a vaga dos autistas. E daí um outro assunto que... E não só a vaga do estacionamento, né? A Defensoria Pública também, visando a garantia e o direito, né, dos autistas acessarem o mercado de trabalho e se capacitarem profissionalmente, tem vagas para estagiários com diagnóstico de autismo, de transtornos do autismo. Então, fizemos a seleção agora em dezembro, né, antes do recesso, que ocorreu agora, né, para Natal, Ano Novo. Então, os estagiários já foram selecionados, já tinham 2, né, estagiando, e agora teremos mais 2 iniciando as atividades agora em fevereiro. Luciana, lidar com o autista é preciso muito tato, porque eles são pessoas muito especiais. Porque os autistas têm, inclusive, em termos de comportamento, alguns não gostam de ser tocados, alguns não conseguem ouvir muito barulho, você tem que falar mais baixo. Então, lidar com os autistas tem que ser sempre de uma forma muito especial, uma forma muito, assim, de certa forma, muito, muito amorosa e carinhosa, não é? Você não recomenda isso? Não só isso, né? Mas o espectro do autismo é um leque, né? Tem vários... Tem várias situações diferentes, né? Tem vários espectros que
o comprometimento dele, ou social, ou das funções executivas, são diferentes, né? Então, aqueles que têm os não verbais, que são completamente fechados, que não falam, que não verbalizam, né? Nada, né? Então, tem um comprometimento maior. Então, depende do grau de comprometimento. Assim, tem situações em que o simples fato de escolher a roupa, né, para ir trabalhar, de amarrar um sapato, de olhar no olho, é invasivo demais. Porém, a questão cognitiva, aquilo que a pessoa tem que fazer, né, ali no seu dia a dia, no trabalho, ela consegue. Tem o de altas habilidades, então de repente tem altas habilidades para matemática, né? Então um dos estagiários selecionados, né, é muito, muito bom na questão da informática. Trabalha lá no setor de informática, né, é sensacional, né? Mas tem, né, seus comprometimentos lá em outras áreas, né? E assim como ele, vários outros, né? Então, eles podem, sim, ser inseridos no mercado de trabalho. A gente está fazendo um trabalho de sensibilização para a gente verificar não só qual é a demanda, né, da defensoria de estagiários, mas sim quais são as habilidades que eles têm, quais são os interesses que eles têm para conseguir colocá-los num lugar que eles se sintam confortáveis, que eles executem bem o que eles têm para fazer, que eles gostem, para garantir não só o acesso, mas para garantir a permanência deles nesse período de estágio. Luciana, a Defensoria Pública é um órgão governamental que visa dar assistência jurídica a pessoas que não têm poder econômico para pagar, por exemplo, um advogado e tudo mais. Quem precisar desse tipo de serviço e não tiver o respaldo financeiro, é para a Defensoria Pública que eles devem ir, não é isso? Isso. É para isso que existe a Defensoria Pública. Para garantir o direito, né, dos cidadãos, do hipossuficiente, né, de quem não consegue pagar seu advogado particular, seja qual for a questão. Então, tem as varas, né, tem os locais, os núcleos especializados em situações de família. Então, se é uma situação de guarda, de divórcio, né, então, família, criança, né, da infância e juventude, a proteção, a de atos infracionais, criminal, saúde, causas coletivas. Então, tem vários núcleos especializados. Coisa, né? Vocês devem estar muito ocupados lá na Defensoria, não é, Luciana? Pois é, dependendo da demanda, tem que procurar o núcleo certo. Qualquer coisa, o agendamento de lá é pelo 129. 129. Né? Isso, e a agenda, o atendimento. Qualquer cidadão, da capital e do interior. Luciana, agora você tem atendimento particular, não tem? Sim. Onde você... Eu estou aqui pensando que alguma pergunta que eu não te fiz e que tem muita gente que queira conversar contigo, como é que as pessoas podem entrar em contato contigo? Para alongar essa entrevista. Eu também atendo particular no consultório, né, no período da tarde. O foco de atendimento são crianças, adolescentes, né, situações família. O contato, acho que deve estar aparecendo aí no vídeo. Está aparecendo aí. Está aparecendo, né, Paulo? Então, pronto, está aparecendo ali. Então, o contato fala diretamente comigo. Eu acho que fica uma coisa mais pessoal, né? Claro, então, entre em contato, manda um WhatsApp. Esse número tem WhatsApp. Então, o foco de atendimento é esse. Eu vou dar uma dica para você. Se você, depois que a entrevista, né, você for assistir a entrevista no Facebook, tem muitas pessoas que estão se manifestando e fazendo perguntas, etc. Você pode interagir com elas. E a Luciana vai responder a todos vocês, tá? Ela vai tirar um tempinho, né? Que eu estou vendo que o Paulo está balançando a cabeça ali, porque as pessoas estão se manifestando. Luciana, muito obrigado pela entrevista, mas antes de acabar, eu tenho que falar uma coisa para você. Eu tenho que falar. Eu trouxe isso aqui para ti. Eu trouxe para você. Olha o que eu trouxe para a Luciana. Tá vendo isso aqui? E eu já estava paquerando. Ela estava paquerando, colocaste, né? Aqui. Pois eu vou te contar uma história. Essa estatueta aqui de madeira, né? Olha aqui, são 4 mulheres africanas. Olha só. A história desta obra de arte, eu considero uma obra de arte, foi o seguinte. Eu vi uma mulher numa rua em Berlim. Uma mulher do Quênia. Uma artesã do Quênia.
fazendo isso. Quando eu passei por ela, eu estava indo para um local, eu conversei com ela, ela estava começando. Quando eu voltei, eu pedi para ela terminar porque eu queria. Quando eu comprei, eu não sabia que eu não estava comprando para mim, que eu estava comprando para ti. Então, hoje, eu queria passar para você essas 4 mulheres, né, mulheres feitas, né, um trabalho artesanal feito por uma mulher numa calçada em público, lá em Berlim. E eu gostaria muito que você levasse isso aqui com você como um símbolo de agradecimento às 499 pessoas que passaram por aqui. Eu quero que você é de número 500. Esse presente... Eu quero que você olhe para isso aqui todas as vezes e diga: isso aqui foi... Eu fui dar a entrevista de número 500 para o Humberto, e eu quero que você receba isso aqui em nome de todas as pessoas que vieram aqui. Que eu não podia dar um objeto de arte para todas elas, mas eu dou para você e sei que você vai olhar isso aqui e vai lembrar que é por isso que eu lhe dei isso aqui. E também essa estátua, esse trabalho artesanal vai com todo o meu carinho, com todo um vínculo familiar que eu tenho com você, que é enorme. Porque conheço todos os seus familiares. No consultório eu já estava paquerando sem nem saber a história toda. Né? Mas aqui a minha visão foi de uma mãe, né? Com as filhas aqui. Olha só. E eu acho que deve ser isso mesmo, né? Pois é. E a gente sabe que o maior número de adoecimento, né? De sofrimento psíquico, quem sofre são as mulheres. Eu não sei se é o maior número, porque elas procuram mais, né? E os homens ainda têm esse preconceito, né? De buscar, de mostrar suas fragilidades. Mas as mulheres são as que mais sofrem com os adoecimentos psíquicos. E são as mães, né? As mães que cuidam. Então a gente precisa cuidar de quem cuida, orientando as mães, fortalecendo, empoderando essas mães, né, que devem ser as que zelam, as que protegem, as guardiãs dos lares. Eu acho que a gente vai estar também protegendo as crianças, fortalecendo, né, essas pessoas. Então, eu agradeço imensamente o presente, o espaço, o convite. E tinha que ser você, viu? Tinha que ser você. E eu fiquei muito feliz por causa disso, tá bom? Leve e guarde isso aí com todo carinho, que é com muito carinho que eu estou passando isso para você. Tá bem? Eu trouxe de muito longe, para ti. Muito obrigada. Obrigado pela entrevista. Obrigado, Luciano. Obrigado mesmo. Leve o meu carinho para todos os teus familiares, que você sabe eu admiro e gosto muito. Tá? Muito obrigada. Obrigado. Minha gente, só me resta agora, né, agradecer a diretoria dessa casa, né, e dizendo o seguinte, que nunca me faltou o apoio, né, o concurso desse apoio para que eu conseguisse realizar esse trabalho. Obrigado ao Paulo pelo profissionalismo, por essa grande parceria que nós travamos aqui, e eu consegui chegar até aqui. Obrigado a Sharon, obrigado ao Eustáquio Libório, obrigado ao Renier e a todas as pessoas que, direta ou indiretamente, em um momento ou outro, colaboraram, contribuíram para que nós conseguíssemos realizar esse trabalho de 500 entrevistas num projeto como este, na Hora do H. Para terminar, finalmente dizer que a Lenise Tomazelli disse que ia escolher o nome e escolheu o sapinho mascote da Hora do H. O nome dele é Humerito. Humerito é o nome desse sapinho, tá? Que vai estar comigo enquanto eu estiver aqui. Obrigado mais uma vez. Obrigado, gente. Ei, o meu propósito agora é fazer... Eu estou iniciando agora, a partir de amanhã, novas 500 entrevistas. Então, fique comigo. Porque se depender de mim, eu vou fazer mais 500 entrevistas aqui no programa Hora do H. Fiquem com Deus e obrigado. Obrigado mesmo.